Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos nos preparar fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus por mais esta semana e que possamos nos ligar aos espíritos amigos de quem vamos receber as intuições que nos vão dar segurança na caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Continuando o nosso estudo do livro Renovando Atitudes, vamos para o capítulo 19, Grão de Mostarda. Ele vai nos comentar a respeito do item 1 do também capítulo 19, mas do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fé é sentimento instintivo, que nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário e ao longo das encarnações sucessivas estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos, é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo, aparece no fototropismo das plantas em crescimento, impulsiona o relógio interno, que incita as aves a efetuar suas migrações quase na mesma época em todos os anos, aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fé também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa, que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo.
Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruim em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. No universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesma. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porém maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo, em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos. Tudo na natureza obedece a ritmos. São processos da vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina, para logo em seguida reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes e que nos permitam prosseguir mais ajustados em novo estágio evolutivo. Assim acontece com todos. Seremos atingidos por um sereno bem-estar quando visualizarmos antecipadamente as porvindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. A confiança em que tudo está justo e certo e em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Jesus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece, porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. É o único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Aqui estão algumas interpretações de fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma
quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar o nosso psiquismo descontrolado. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas, alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte quanto para quem fica. Alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Vícios de qualquer matiz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. O ser humano de fé não é crédulo nem fanático. É antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos no processo da vida. Compreende a sequência de fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. O grão de mostarda, na comparação de Jesus Cristo, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ao longo dos tempos se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma no ser completo e de ações poderosas. Devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. A citação sobre os cabelos que estão contados é de Lucas 12, 7. Vamos ver como Emmanuel nos orienta a respeito da fé. São várias passagens, várias páginas. Eu vou citar aqui o capítulo 113, Tua Fé. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É uma passagem de Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer.
O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Vamos ver mais uma orientação do Pão Nosso no capítulo 131, o mundo e a crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Uma passagem de Marcos 15:32. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno, e se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais, 2 sacerdotes com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que o intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas da crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. E aqui cabe a reflexão. Como anda a nossa fé? Ela vacila ao sabor dos nossos caprichos? Ou já conseguimos amadurecer um pouco e procurar entender de uma perspectiva mais ampla os acontecimentos, quando eles não são tão agradáveis ou quando as coisas não ocorrem do jeito que gostaríamos? Como é que nos comportamos? Tentamos enxergar mais longe, tentamos entender que é para nosso crescimento, que está tudo sob controle, que possamos refletir. Uma boa semana.
Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, vamos retomar os pontos que estávamos vendo do Amadeu Ferrari no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone Pereira, em que ele estava passando por um tratamento de um retorno ao passado, para que ele compreendesse as causas das situações que ele viveu na encarnação presente. Ele havia se suicidado por não aceitar as provas dolorosas pelas quais ele passava. Nós vimos que era uma pobreza muito grande, uma prova muito difícil de um câncer que corroía sua língua, sua garganta, e ele muito revoltado, não compreendendo as razões daquele sofrimento, por ser um homem tão trabalhador e continuar naquelas situações de miséria que a situação, as circunstâncias lhe impunham, ele acaba por suicidar-se, né? E ele está passando por um tratamento terapêutico em que volta ao passado, está sendo mostrado a ele, buscando no próprio arquivo que cada um de nós traz, todos nós temos no nosso perispírito, que é, nós temos o nosso arquivo, né? As lembranças, as nossas vivências estão todas arquivadas. Havendo a necessidade, busca-se esse passado, né? E era o que estava sendo feito, buscando esse passado dele, passado de uma outra encarnação, em que ele, horrorizado, ele vê aquilo que ele havia causado àqueles escravos por ocasião de 1840. E é interessante porque nós aprendemos na doutrina, Kardec deixa muito claro ali no Livro dos Espíritos, em que é necessário o arrependimento, que é o primeiro passo, mas é preciso que haja o desejo da reparação e a reparação, a expiação propriamente dita, né? E nós vamos ver agora na fala dele que ele arrependeu-se verdadeiramente, porque existem arrependimentos que é mais pelo medo, pelas circunstâncias em que nos encontramos, então nos arrependemos, mas nos arrependemos do quê? Do efeito, né? Das consequências do que fizemos, não gostamos de lidar com as consequências daquilo que fizemos. Mas o verdadeiro arrependimento vai muito além disso. O verdadeiro arrependimento é ficar horrorizado com aquilo que foi feito e um desejo muito grande de reparar aquele mal junto daquele ou daqueles a quem prejudicamos. Então vamos continuar aqui no texto. Apiedai-vos, diz ele, o Amadeu Ferrari, apiedai-vos de mim, Senhor, bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória que, afinal, interrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Desgraçado e miserável que sou, deixai que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzi a do desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofro o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho esta nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. Vamos fazer uma pausa e nos recordarmos e comentarmos, na verdade, que esse arrependimento atroz, verdadeiro,
Muitas vezes ele pode se dar no plano espiritual. Não são todos, não. Há espíritos que não se arrependem no plano espiritual e que continuam conduzindo seus pensamentos, suas atitudes da mesma forma, sem nenhum arrependimento. E há aqueles que se arrependem verdadeiramente, como sentimos aqui o Amadeu Ferrari. Mas é preciso que isso fique muito forte em nós ao retornarmos ao campo da carne, ao retornarmos na bendita oportunidade da encarnação, e que procuremos caminhos que nos ajudem a não nos revoltarmos, porque nós reencarnamos com a bênção do esquecimento. Alguém pode dizer, mas seria melhor lembrarmos? Lembrarmos? Não teríamos condições de viver aqui se nos lembrássemos do que fizemos. Abençoado esquecimento do passado. Mas é preciso que fique forte essa disposição do acerto. Daí buscarmos, e estamos em tempo e devemos buscar os mecanismos que nos auxiliem a pautarmos as nossas vidas naquilo a que nos propusemos antes de aqui estar. Então, continuando. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida exclamou como que respondendo, é bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Então vocês vejamos nós, a pior das escolhas. Por quê? Não nos veremos livres daquela situação com certeza dolorosa, né? Que nos levaria a esse ato, e no entanto retornaremos em situações difíceis, né, semelhantes àquelas que vivíamos, agravadas pelo suicídio. Continuando, uma vez que vós não quisestes submeter devidamente, mas é imprescindível, não conserveis ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Por quê? Nesses crimes coletivos, evidentemente que exigirá do culpado um número maior de encarnações, para que se expie, né, e que se modifique esse passado. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos, porventura, ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esquecera-o, como aos demais, absorvido nos bailoiços da boa sorte. Voltar à Europa feliz, porque tudo isso se deu aqui no Brasil, né? Voltar à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, entre aspas, né? Trabalho honesto, bem visto e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Mas, um dia, dobraram afinados por ele. Exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimo-lo a debater-se perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas,
fantasmas negros sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe contas dos desgraçados compatriotas por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais. Os filhos que conheceram por afagos maternais o látego inclemente do Senhor a quem serviam. O chicote, o látego. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito ao seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o bramido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio, das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como eles, filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome, a sede, 1000 necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Talvez muitos estranhem falarem de fome, sede, dores, suplícios, mas é assim, existe um perispírito. E quando o espírito se mantém inferior, ele se mantém ainda preso às necessidades fisiológicas. Na medida em que ele se adapta à vida espiritual e passa a sentir-se um espírito livre do corpo, vivenciando de uma forma natural, ele vai se desligando, se despojando das necessidades que devem ficar aqui, quando temos o corpo físico, Mas nessas condições difíceis em que ele se encontrava, ele continuava sentindo fome, sede, 1000 necessidades imperiosas, como está descrito aqui. Vagou desesperadamente presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentava pela mente que só se alimentara do mal. E aí? Como buscar recursos no plano espiritual quando não aproveitamos a encarnação para vivenciar o bem? Uma mente que só se alimentara do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta. Se um brado de misericórdia lhe escapava na incerteza da demência, acudia-o o estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda, sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhe amamentaram os filhos, criando-os com amor, enquanto os delas próprias eram relegados à fome e ao maltrato. Há um soluço de remorso, o lamento da agonia de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão. O grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam.
Afastava-se então em loucas correrias, através das brenhas selvagens, presa da mais atordoante demência espiritual. Mas para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares dos arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem agonizantes, desesperadas. Até que, certa noite, em que se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Vem daí, nhonhô, levante-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício e, através do prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara ao algoz, intercedera por ele junto à divina complacência e partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Não obstante, tudo isso era por nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito, aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se fora essa suscetível de tentar experimentá-lo. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personagens apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. E acrescentou, severo, como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante no diapasão enérgico que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício do fogo por amor à verdade. E antes de iniciarmos, e vamos até deixar para a semana que vem, o que ele vai falar, não é? O que o mestre vai falar, auxiliando a esses tantos que estão neste aprendizado, e nós também estamos neste aprendizado. E o quanto temos que agradecer a Deus essa doutrina abençoada que veio descortinar, que veio nos trazer, afastou o véu, descortinou-nos o mundo invisível de uma forma palpável. Nós podemos conhecer tanto as alegrias daquele que sabe usar o seu livre-arbítrio nas encarnações, como os tortuosos sofrimentos daqueles que fazem mal do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio mal orientado é o causador, mal usado, é o causador dessas infelicidades. Infelicidades tais, vividas em espírito, que, como foi dito aqui, nós encarnados, se tivéssemos a oportunidade de experimentar, não suportaríamos. Então, bendita oportunidade desses tempos do Consolador prometido, porque Jesus nos falou, não vos deixarei órfãos,
e nos prometeu o Consolador, e o Consolador é o seu pensamento novamente, os seus ensinamentos revividos, de uma forma clara, trazidos pelas próprias experiências, não só dos espíritos preparados, que compõem o seu colegiado de espíritos nobres, que nos trouxeram os ensinamentos coordenados pela inspiração do próprio Mestre Jesus, né? Que é o consolo, que é o Consolador, né? Mas também por esses depoimentos, por essas experiências todas, que nos falam tanto, porque tanto se aproximam das nossas mesmas dificuldades. Com muita gratidão, então, no coração, rogando a Deus que nos auxilie a retemperarmos, a nos retemperarmos, a adocicarmos os nossos sentimentos, a termos este olhar para percebermos que o nosso direito vai até onde chega o direito do outro, acordando-nos para os deveres da vida. Com muita gratidão, elevemos o nosso coração a Deus e a Jesus. Tenhamos uma noite